A caatinga de Maranduba era uma das mais faladas caatingas da região sertaneja de Sergipe. Vegetação grossa, o cipó de leite, bom nome, angico, aroeira, braúna, barriguda, umburana, quixabeira e umbuzeiros e outras vegetações. Naquele amanharado estava o coito de Lampião. É ali onde as mulheres cangaceiras esperam seus homens que voltam de mais uma de suas costumeiras batalhas ou roubalheiras, mas às vezes alguns não voltam, foram mortos. Chegam os soldados, chegam as pias, espantados veem os pingos de água que caem dos paus nas pedras, sinal de que os bandidos ainda estão por perto. Ao redor das pias, 30 homens, os outros militares estavam atrasados. Mané Neto, louco por uma desforra, sedento de vingança, resolve não esperar os retardatários e segue em frente. Sabe que os cabras de Lampião estão por perto da mataria. Mané Neto não sabia que a natureza havia presenteado aquela parte do sertão com um lindíssimo anel, formado por um maravilhoso círculo de 7 umbuzeiros que circundam belamente as pias. É uma paisagem de raríssima beleza. Foi nesse anel formado pelos 7 umbuzeiros que Lampião se refugia com seus homens. Chegou naquele mesmo momento, coisa para menos de 1 hora. Demorava-se um pouco nas pias e agora espalhara seus homens pelas sombras dos umbuzeiros. Os cabras estavam todos felizes. Abraços e vivas fazem a felicidade de todos. Os bandidos formam uma família que vivem irmanados pela dor e pelo sofrimento. Só Lampião não demonstra alegria, está preocupado e inquieto, pensativo. Chama Luiz Pedro e lhe ordena: avisa os meus cabras que enquanto nós não preparar o sentinela, eu não quero ninguém desaquipado. Quero todo mundo preparado e pronto para qualquer surpresa que por acaso vier. Acho que a qualquer momento os macacos atacam, viu? Mané Neto está saindo das pias e vagarosamente com seus homens caminham na mataria. Os cangaceiros estão ali a menos de 80 metros. A hora chegou. É agora que a vaca vai tossir e a onça vai beber água. Todos os militares escutam as vozes alegres da cabroeira. Mal sabia o comandante Mané Neto que aquelas risadas eram para eles, os soldados, pensarem que os cangaceiros estavam tranquilos, despreparados, à vontade. Rapidamente fazem o cerco ou pensam que vão cercar o coito. Imagino que os bandidos estão em um umbuzeiro. Jamais poderiam imaginar que ali existia 7 umbuzeiros e que os cabras de Lampião estivessem espalhados em todos eles. Não dava para ver os umbuzeiros, todos devido ao mato alto. Também não imaginaram que os bandidos estivessem preparados para o combate, graças ao poder misterioso de Lampião, que previu com precisão o momento do perigo. Era exatamente 2 horas da tarde do dia 9 de janeiro de 1932. Mané Neto e seus homens estão frente a frente com o inimigo mortal. De repente, uns avistam os outros e a bala comeu alto no sertão. Os nazarenos e Lampião se enfrentam. A vontade de vingar do desastre da Serra Grande era enorme. Naquela batalha da Serra Grande, Mané Neto tomou tiros nas 2 pernas e sofreu muito para se recuperar e poder andar. Correr, impossível. Os nazarenos não poderiam deixar escapar a grande chance. Serra Grande, onde Lampião e seus cabras mataram para mais de 150 soldados, era uma marca dolorosa que feria profundamente a vaidade de Mané Neto. Grandioso combate que ficou nos anais da Guerra Cangaceira.
oportunidade em que as forças comandadas por 6 experientes comandantes, os temíveis Arlindo Rocha, Zé Olinda, Gino, Domingos, Euclides Pô e Mané Neto. Todos foram derrotados pelo incrível cangaceiro de Vila Bela, em Pernambuco, o Lampião. Triste 26 de novembro de 1926, data em que as mortais balas dos bandidos deixaram marcas indeléveis nas pernas de Mané Neto e quase o levaram para o outro mundo. Agora, depois de 6 anos, surge a grande chance de dar o troco. A Serra Grande e Maranduba, além do Serrote Preto, foram, na verdade, as maiores vitórias e os maiores feitos do rei dos cangaceiros. Nos cerrados de Maranduba, Lampião dá o alarme e grita: "Cuidado, meninos! Os macacos cercaram a gente!" Nesse momento parecia o fim. Naqueles matos de capim alto, os tiros são ouvidos a quilômetros. Parece que o inferno se transformou para aquela terra seca. O Satanás está de prontidão para carregar as almas cebosas. Os valentes da volante, vaidosos, confiantes e destemidos, com uma coragem burra, atiram e avançam enlouquecidos e alucinados. A ordem de Mané Neto é avançar e avançar sempre. Era um valente, mas sem estratégia. Mané Neto queria mostrar que os seus soldados são verdadeiros machos, feras da caatinga. Os soldados gritam: "Mistura! Mistura!" Para os militares, a vitória já era visível, parecia certa. Já estão misturados, juntos, dentro do coito. Os retardatários vêm chegando. Agora, para Mané Neto, tudo vai ser mais fácil. A tropa se anima com os gritos de comando. Estava se desenhando um bom combate. Agora Lampião não tem saída e nem como sair do cerco que eles fizeram. Vai vendo. É hoje ou nunca. Para Mané Neto seria a justa recompensa de tantos anos de luta e sofrimento, desde aquele distante 1923, quando, juntamente com um amigo e conterrâneo, Odilon Flores, ingressaram nas tropas do governo, perseguindo Lampião e vencendo sistematicamente, derrotados ao longo dos anos. Mas agora ali não era Serra Grande. Naquele combate, apesar de Lampião ter enfrentado 6 destemidas volantes, com mais de 300 homens e sair vencedor. Agora a situação é diferente. Apesar do número de soldados ser menor, todos os trunfos estão ao lado das volantes. Pensava Mané Neto que Lampião havia sido cercado e atacado de surpresa. O local, embora muito fechado, era raso, em um plano que muito beneficiava os atacantes, tudo favorecendo as forças. Mas do outro lado, dos 7 umbuzeiros, estoura o fogo simultaneamente dos temíveis cangaceiros de Lampião. Parecia uma batalha no inferno. Experientes, calejados e preparados, os veteranos cangaceiros procuram se alargar pelo cerrado, numa manobra altamente tática e envolvente, deixando os atacantes sem saber para onde dirigir o combate. Começa então a aparecer as primeiras dificuldades. Aquele combate que parecia dominado e à mercê dos soldados está se apresentando como um difícil confronto. O momento do flagrante do cerco já passou. Desesperados, os soldados sentem que não conseguem aquela vantagem esperada e ainda percebem que já não são atacantes, estão sendo atacados. E as baixas começam. O cão começa a recolher suas almas. O ímpeto e a ferocidade dos bandidos são inimagináveis. Quase todo cangaceiro entrou para o cangaço por covardia cometida pela polícia. Muitos cabras teve o pai, a mãe ou irmãos
que apanharam ou foram mortos pela polícia. A vontade de mandar um soldado para o inferno era muita, chega coçava os dedos. As forças volantes começam a ficar desorientadas. Aquilo o que parecia o início de uma grande vitória começa a se desenhar um pesadelo. A luta é uma atrocidade impressionante. Ali está a nata dos valentões sertanejos, verdadeiras feras, mas feras suicidas. Mané Neto, o lendário quatro-olho, o vesgo de Nazaré, sempre se mostrou um valentão. Apesar de ser baixinho, a sua vaidade e a sua soberba, na verdade, são nascidas de seu temperamento de ferro e de sua incomparável coragem. Mas coragem burra. Teve sorte de sair do cangaço vivo, mas com o corpo cheio de marcas de tiro. Mais tarde, morreria sozinho, abandonado, em cima de uma velha cama. Liberato não deixa por menos, é também um gigante sertanejo. Juntamente com Mané Fumaça, formam uma dupla de alucinados comandantes que não sabem o que é medo. Apesar da valentia dos tais comandantes e de seus soldados, o resultado da batalha estava selado. A derrota das forças volantes era evidente. O problema é que entram em um capim alto procurando o inimigo que já estava de prontidão e de olho. As volantes estavam caçando, quando na verdade seriam caçados. Esse detalhe havia decretado aquele desastre que no momento do tiroteio estava se consumando. O verdadeiro e maior desastre foi a chegada dos retardatários. Com o estrondar do pesado fogo, as volantes reúnem suas últimas forças e correm para ajudar os companheiros. Estes não contavam com a experiência de Lampião e seu bando, que se haviam espalhado, deixando soldados sem saber para que lado atirar. Quando também se envolvem com a luta, não reconhecem o alvo a ser atingido e, na ânsia de socorrer seus companheiros, disparam naqueles que se aproximam, confundindo com os inimigos. Era o fogo amigo, sempre presente nas desorganizadas forças volantes. Angustiados, as volantes percebem o fortíssimo e nutrido fogo em que se encontram. O impossível está acontecendo. Desgraçadamente, seus melhores homens estão dentro de um corredor mortal, cujo tapete era o sangue de sua própria gente. As baixas começaram assustadoramente a subir. Os soldados vão caindo como moscas no chão. Sobreviventes deixaram relatos que a poeira avermelhada, os gritos de dor, os estrondos dos tiros, era mesmo uma batalha do inferno. Os primeiros soldados atacantes estavam sendo dizimados. Os homens de Mané Neto são os mais atingidos. Desenha-se um quadro monstruoso de mais uma desastrosa derrota. Os bandidos estão enlouquecidos, avançam como se fossem feras, onças ferozes, atiram e adiantam, gritam e atiram. Rifles e mosquetões estão em brasa. A sede é torturante. Os cangaceiros em cima, endemoniados. De repente, foi visto um cangaceiro como um louco correr, pular na frente dos atiradores, parecendo que queria pegar Mané Neto na mão. O bandido está tão próximo que, sem dificuldade alguma, Mané Neto atira e o cangaceiro cai a seus pés. Aproveita a água da cabaça do cangaceiro e bebe água. O cangaceiro morto era Sabonete. O ferimento de Elias, a princípio sem menor gravidade, agora lhe retira a vida, com hemorragia intensa. O filho também está baleado em uma perna. A situação torna-se dramática e desesperadora. Entre os nazarenos, a tragédia ainda era maior. Mané Neto e os seus, debaixo de um verdadeiro massacre, assiste à queda de seus homens numa constância alarmante.
Dos cangaceiros morrem apenas Sabonete e Catingueira. Aquela tão sonhada desforra, aquela gloriosa vitória, torna-se uma retumbante derrota, parecendo que as suas volantes serão aniquiladas pelo verdugo de Lampião. Mané Neto está enlouquecido, não se conforma com o desastre e renega sua própria sorte. Alucinado, contempla seus homens estirados sem vida naquela caatinga. Procura pelo companheiro João de Anísia, o valoroso sargento de sua Nazaré, até que o encontra morto no pé de uma abraúna. Só depois de virá-lo é que descobre o grande furo deixado pela bala em suas costas. Não é possível que aqueles homens tão destemidos e valentes estejam ali sem vida. Lampião poderia ter aniquilado a todos, mas não quis arriscar a perder mais um cangaceiro e bateu em retirada, deixando rastros de sangue, levando em seus ombros a honra de ter derrotado 6 volantes de uma só vez. Matou 38 soldados e perdeu 2 cangaceiros. Quanto a Mané Neto e o resto que sobrou de seus homens, que diriam aos pais, irmãos, esposas e filhos, quando para Nazaré retornarem? Ali mortos estão os homens que nasceram, cresceram e viveram sempre juntos, todos praticamente de uma mesma família. Todos enfrentaram Lampião, mas sempre eram derrotados. A Batalha de Maranduba, como a Batalha de Serra Grande, foram os maiores pesadelos da história daqueles que perseguiam a Lampião, e a total desmoralização dos cabras de Nazaré. A partir desse fatídico dia, os nazarenos e Mané Neto não mais conseguiram ímpetos e nem ânimo para guerrear com Lampião. Maranduba e Serra Grande são, portanto, os 2 maiores marcos, os 2 maiores feitos da guerra, e a desgraça da polícia desorganizada e corrupta. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe com amigos e parentes, se inscreva no canal Histórias da Vida Real. Clique na sua telinha, sei que vai gostar do próximo vídeo. Grande abraço, cabroeira, porque tô com medo do Mané Neto. Fui!